doutor Alberto Chebabo. Como Boa vai? noite. Bom, primeiro eu queria agradecer aí imensamente a sua disponibilidade, parabenizá-lo pelo trabalho excelente que você faz lá junto do Hospital Universitário. Creio que o professor Alberto Chebabo dispensa apresentações, mas, de qualquer forma, de forma protocolar, né? Eu gostaria só de ratificar, ele é diretor médico do Hospital Universitário da UFRJ, o Hospital Universitário Clementino Fraga Júnior, Filho, minha escola, nos formamos lá, não é, Alberto? E vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, entre outras coisas. Se tiver faltando alguma coisa aí que você queira complementar, fica à vontade. Bom, como é que você está vendo aí essa situação toda conosco? A gente está realmente numa fase de pico da epidemia, com muitos casos acontecendo, bastante paciente internando, regulando paciente pela rede, então a gente está vendo um número muito grande de pacientes nesse momento com Covid-19, com várias apresentações diferentes. Atualmente as pessoas têm politizado muito essa epidemia, né? E o que eu vejo, o que eu acho interessante é que todo mundo está prescrevendo XYZ, né? Uma coisa que eu estou vendo que tem várias pessoas aqui que não são da área da saúde, deixar claro que, pelo menos para mim, se tiver alguma informação contrária, mas para mim a gente ainda está aprendendo muito com essa epidemia, que é uma epidemia nova, né? Um vírus novo, né? Então, os protocolos estão sendo criados e a medicina tem seu tempo, quer dizer, alguns resultados positivos preliminares não significam que aquele medicamento vai ter sucesso, vai se tornar, né, o padrão para aquele tipo de tratamento. Então, alguns resultados positivos iniciais, até animadores, conforme você vai aumentando o número de casos, isso daí alguns já têm até alterado, né, alguns protocolos já têm até sofrido algumas alterações. Então, a gente entende essa ansiedade de todos, de quererem, né, já um tratamento, a vacina, já está saindo a vacina, como é que estão as coisas, mas ninguém melhor do que você para dar uma visão mais geral dessa situação. Então, a gente, dentro do hospital universitário, né, a gente tem um cuidado muito grande, até por ser um hospital universitário, né, um hospital de ensino, e onde a gente faz pesquisa também, de tentar estabelecer regras que sejam dentro do que é o recomendado da pesquisa clínica, né, ainda mais de uma doença nova em que a gente tem muito pouca informação ainda, né, apesar de já ter aí um número grande de publicações e tal. A gente, desde o início, fez um protocolo em que a gente, para esses pacientes com Covid, e esse protocolo ele vai mudando conforme as novidades e os artigos vão saindo, né, as publicações. A gente entrou no protocolo de estudo da Organização Mundial de Saúde, que é um protocolo multicêntrico que está acontecendo no mundo inteiro, e que tem 5 braços, basicamente, né? Um braço que é o braço da cloroquina, o outro braço que é um braço que usa o Remdesivir, que é essa droga americana, mas que a gente não tem no Brasil, mesmo numa pesquisa da Organização Mundial de Saúde, a gente ainda não conseguiu a droga aqui no Brasil. Um outro braço que usa uma medicação que a gente usa para HIV, que é o lopinavir com ritonavir, e um quarto braço que usa o lopinavir com ritonavir associado ao interferon. E um quinto braço, que é o braço que você pode usar qualquer outra coisa ou não usar nada, né? E a gente, na realidade, está no meio desse protocolo, a gente está ainda colocando alguns pacientes, junto com outros centros no Brasil e no mundo inteiro, e o que a gente está usando, basicamente, de tratamento em cima desses braços de tratamento, né? Então, a gente não tem nenhum paciente no braço, por exemplo, que a gente não faz nada, né? Que, teoricamente, você poderia usar uma outra droga, a gente não está usando porque a gente não tem nenhum protocolo recomendando no hospital, no momento, para a utilização de outras drogas, ivermectina, nitazoxanida e tal. Porque, assim, na realidade, a gente não tem, no momento, né, nenhuma
publicação que garanta uma boa qualidade em termos de tratamento, uma boa resposta em termos de tratamento, né? As drogas com atividade in vitro, a gente tem uma experiência grande, né, para outras doenças, tal, de que nem sempre, de 100 drogas que você consegue atividade in vitro, em cultura de célula, tal, uma ou duas vão vingar, vão ter atividade em vivo, né, quando você coloca a droga. Porque essas drogas, elas, in vitro, você vai ter uma concentração diferente, em vivo, quando você usa no ser humano, né, você vai ter vários outros mecanismos atuando ali, né, imunológicos, tal, que vão ajudar ou atrapalhar essas drogas, né, e você precisa provar, né, de que aquela droga que você está fazendo, que você vai usar, ela não está fazendo mal e está sendo benéfica, né, porque às vezes acontece isso, você tem uma droga que você acha que está fazendo bem e você está fazendo mal, né? A gente tem vários exemplos disso. Todas as drogas têm eventos adversos, mesmo aquelas drogas que a gente usa normalmente. Um exemplo muito comum é a AS, né, ácido acetil salicílico, para dengue, por exemplo. Uma droga que você usa para todo mundo, mas que na doença dengue especificamente aumenta o risco de sangramento, né, e a gente não recomenda. Mesmo para Covid, a gente lá no início teve aquela coisa de que se deveria usar ou não usar o ibuprofeno, que depois a gente viu que na realidade poderia, não tem nenhum problema, mas uma droga que também a gente está acostumado a utilizar, que poderia ter eventos adversos relacionados para essas doenças especificamente. Então, assim, dentro das boas práticas, né, de pesquisa clínica e tal, né, uma droga ela só pode ser utilizada para uma doença se ela tiver estudos que comprovem que ela é eficaz. Se você não tem estudos, essa droga pode ser utilizada dentro de um estudo, né, registrado na CONEP, que é o órgão que fiscaliza os ensaios clínicos e as pesquisas em seres vivos no Brasil, né, para que você consiga saber ter uma resposta lá no final. Porque se eu uso uma droga, seja ela qual for, né, a gente está muito na moda essa questão politizada da cloroquina, mas se você usa qualquer uma das drogas, cloroquina, azitromicina, nitazoxanida, ivermectina, sem você comparar ela ou com uma outra droga, ou mesmo com um placebo, você no final não vai saber se essa droga funcionou ou não. A gente está falando de uma doença em que 80% das pessoas vão ficar bem, independente de nenhuma droga. Então, como eu vou garantir que aquela pessoa respondeu a um determinado tratamento, se eu não comparo com uma pessoa que não fez nada, né? Porque essa pessoa que não fez nada também vai ficar boa, né? Provavelmente, né? 80% dessas pessoas vão ficar boas. Então, se eu uso a droga num paciente numa fase muito inicial, né? Como eu vou garantir que essa pessoa ficou boa ou não evoluiu para uma doença grave por causa da droga, ou se ela evoluiria independente da droga, né? Então, só com o estudo comparativo é que a gente vai ter essa resposta lá na frente, né? E estudos que sejam bem desenhados, que consigam responder a essa pergunta, né? E nos pacientes mais graves, né, que são aqueles pacientes que já estão numa fase avançada de doença, talvez essas drogas não tenham realmente benefício, porque elas talvez atuem melhor numa fase inicial, né? Então, a gente vai ter que também ter respostas para esse paciente que já chega numa fase mais crítica. Então, o corticoide vai funcionar, né? Porque essa fase é uma fase mais inflamatória, então fazer uma droga que diminua essa inflamação vai funcionar. Da mesma maneira, eu preciso comparar, né, grupos, né, com e sem essa droga, para a gente poder ter essas respostas. A gente ainda tem muito pouco tempo, são 5 meses de doença, né? A gente ainda tem muito pouco tempo de conhecimento, de convivência com esse vírus e com essa doença, para a gente já ter certezas absolutas. Ninguém tem certeza absoluta, né? Todo mundo está ainda aprendendo, né, a lidar com essa doença e sabendo se essas drogas existem ou não. Eu uso como comparação a AIDS, né? A AIDS é uma doença que chegou, uma pandemia também, uma doença nova, e que a gente, para ter um tratamento adequado, que conseguisse salvar vidas realmente, né, a gente levou 10, 12 anos, né? A gente tinha um AZT lá no início que a gente usava, melhorava um pouquinho, depois o paciente piorava de novo, depois de 4, 6 meses, a gente conseguia prolongar a sobrevida daquele paciente, mas por muito pouco tempo, até que a gente entendesse que era necessário um coquetel de várias drogas, e quais eram essas drogas e tal, né? Só em 96, mais ou menos, que a gente começou a tratar adequadamente, conseguiu fazer com que eles tivessem uma vida a longo prazo, né? Então, você vê que, mesmo com todo o avanço da medicina e tal,
existe um tempo, a medicina tem um tempo, ela exige um tempo, né, para a gente conseguir saber quais são as melhores estratégias. Para a Covid é a mesma coisa, a gente ainda vai precisar de um tempo para a gente entender qual é a melhor combinação. Provavelmente não vai ser uma única droga, vai ser uma combinação de estratégias diferentes, para fases diferentes da doença, para apresentações diferentes da doença, que vai ser o que a gente vai conseguir ter de melhor para oferecer. Você tocou num ponto importante, em que 80% das pessoas vão se curar sem usar nada, né? Tem gente perguntando, e o coquetel disso, daquilo, eu acho que você respondeu completamente esse tipo de questionamento. Agora, dada a pressão da mídia, a quantidade de notícias negativas, as pessoas estão muito assustadas, né, com essa epidemia, né? Eu, sinceramente, eu ligo televisão 1, 2 horas por dia e desligo. Mesmo aqui em casa, vou fazer outra coisa, vou ler trabalhos, vou estudar, vou fazer outra atividade qualquer, porque está sendo um massacre em cima da gente, né? Uma eterna contagem do número de contaminados, uma eterna contagem do número de óbitos, raras contagens do número de recuperados, né? E é quase uma cultura do pânico, porque fica todo mundo muito assustado. 80% das pessoas vão sair bem, mesmo os outros 20% não vão a óbito, né? Vão a óbito. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhum número fidedigno, porque a gente não está conseguindo fazer uma testagem mais ampla, né? Agora, eu vi hoje na mídia uma notícia, porque já estamos em 3º lugar no número de contaminados, já passamos a Inglaterra. E esse é um viés que quem não está muito habituado a recorrer a trabalhos de pesquisa podem correr nesse erro. A Inglaterra, eu confirmei hoje, não chega a 70 milhões de pessoas, de habitantes. O Brasil tem 210, praticamente, milhões de habitantes. Então, é evidente que nós vamos ter um número absoluto maior de infectados, porque a nossa população é mais do que o triplo do que a inglesa, né? Então, o que importa não é o número absoluto, mas sim o percentual dentro da população nacional, percentual que está sendo contaminado, e que isso, sem uma testagem mais ampla, a gente não consegue, né? Então, eu queria te perguntar, há alguma perspectiva que você tenha escutado dentro da sociedade, ou dentro do seu círculo, que consigamos aí um número maior de testes, até para mostrar que a letalidade... Porque tem uma coisa também, a gente só está testando os pacientes que estão internados, né? Enquanto sabemos que o número de pacientes assintomáticos, ou até com sintomas leves, não fazem o exame e não entram nessa conta. Então, acaba puxando para cima a taxa de mortalidade, né? Há alguma perspectiva aí da gente conseguir estudar melhor essa situação? Então, a gente tem alguns problemas em relação a essa questão da epidemia, né? E de comparar países, estratégias. Primeiro são estratégias diferentes, né? Cada país teve a sua estratégia, algumas melhores, outras piores, né? Principalmente em relação à testagem, né? A gente aqui no Brasil tem uma dificuldade muito grande de ter os testes, né? Então, a nossa capacidade de testar um número grande de pessoas é muito baixa, né? E isso faz com que a gente tenha números que não são verdadeiros, que não são confiáveis, né? Então, como você falou, a gente está testando hoje, basicamente, as pessoas que internam, né, no hospital, os casos mais graves, e alguma coisinha menor de profissional de saúde que conseguem testar ou na rede pública ou na rede privada, né, que é basicamente hoje quem está conseguindo fazer testes, né, porque o profissional de saúde ele acaba testando para melhorar a questão do retorno dele ao trabalho, né, porque ele é essencial. Então, o número de testes que a gente tem hoje representa em torno de 10% a 15% dos casos reais, né? Então, a gente acredita aí que em torno de 80% a 90% dos pacientes que têm Covid, que têm diagnóstico de Covid, não estão representados nesse número que aparece todo dia na televisão, essa contagem. Esse é um problema. E principalmente, quem são essas pessoas? São os pacientes que evoluem super bem, que não vão ter nada, não vão morrer, não vão internar, não acontece nada. Então, isso aí contamina, né, altera muito a nossa letalidade. Porque se eu pegar os 100% que tiveram Covid, se eu conseguisse testar todo mundo, né, e dividir, né, o número de óbitos pelo número total de casos, a minha letalidade vai ser uma. Agora, se eu só pego os casos graves e jogo em cima, né,
uso esses casos gráficos como denominador e a letalidade, o número de óbitos como numerador, aí a minha letalidade vai subir muito. Então, a nossa letalidade hoje é muito grande. Então, esse é um dos problemas. A outra questão é que a gente compara, por exemplo, países que já passaram da fase mais crítica com o Brasil, que ainda está passando pela fase mais crítica. E além disso, países com uma população, como você falou, muito menor do que a do Brasil e com uma extensão territorial muito menor do que a do Brasil. Né? Então, no Brasil, a gente tem diferentes Brasis. A gente tem o Brasil do Rio, de São Paulo, de Manaus. Por exemplo, Manaus está num estágio diferente de Rio e de São Paulo. Manaus já passou pela fase mais crítica, com uma curva muito pior em termos de evolução de casos do que a do Rio e de São Paulo. O isolamento social em Manaus foi muito pior, muito menor, assim, houve menos isolamento, e com isso eles tiveram uma explosão de número de casos, uma letalidade, uma mortalidade muito mais alta, porque o sistema de saúde entrou completamente em colapso, muito rapidamente, até porque tem uma rede hospitalar muito menor do que a do Rio, do que de São Paulo, né? E mesmo em alguns estados da região Nordeste. A gente tem Rio, São Paulo, Fortaleza, né? Cidades, né? E estados como o Ceará, com um número maior de casos, e a gente tem cidades e estados como Belo Horizonte, Minas Gerais, a região sul, que ainda não passaram pela fase mais crítica e que podem ainda passar. Né? Então, não tem como comparar, por exemplo, a Espanha e a Itália, que já passou o país inteiro pela fase crítica, com os dados do Brasil. A gente ainda pode piorar ou não. Né? A gente pode, por exemplo, se a gente divide por 210, 220 milhões de habitantes o número de casos, ou mesmo o número de óbitos, que talvez seja mais real do que o número de casos, porque esse a gente consegue testar, a maior parte, né? A gente vai ver que a gente está longe ainda de algum desses países, não em números absolutos, mas em incidência, né? Número por milhão de pessoas, né? Óbitos por milhão de pessoas. Mas também a gente não sabe se isso vai ser pior ou não, porque a gente ainda não passou a fase mais crítica no país inteiro. Então a gente tem que esperar aí mais 2, 3 meses para depois que a gente passar a fase crítica, a gente olhar para trás e dizer, olha, o Brasil foi melhor ou pior do que tais e tais países. A mortalidade por milhão foi melhor ou pior do que tais e tais países. Hoje não tem como fazer essa comparação. São países com cronologias diferentes, né, de evolução de epidemia. O Brasil está 2 meses, 1 mês e meio atrás, em termos de cronológico de epidemia, do que a Espanha, do que a Itália, 3, 4 meses atrás do que a China, né? Então, a gente está ainda numa fase de expansão da epidemia, e esses países já estão numa fase de retração da epidemia. Os Estados Unidos está 1, 2 semanas à frente da gente. Também é um país continental, também com diferenças, né, de cada região. Não dá para comparar Nova York com o que aconteceu na Flórida, com o que aconteceu na Califórnia, ou mesmo no meio dos Estados Unidos, né? Então, a gente ainda tem coisas que podem acontecer nos Estados Unidos piorando a situação ou não, também a gente não sabe, é um país do tamanho mais ou menos do Brasil. Não dá para comparar o Brasil, por exemplo, com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul testou todo mundo, o número de testes na Coreia do Sul foi enorme, mas é um país muito pequeno, né, com uma população muito menor que o Brasil. Né? O Brasil não conseguiu fazer esses testes por todas as dificuldades que a gente conhece aqui do país, em termos tecnológicos, até de importação, tal, desses testes de produção, que a gente tem muito pouco aqui no país. Então, são problemas, cada país com o seu problema, e cada país vai ter as suas dificuldades. Por exemplo, a Rússia é um país enorme, mas com adensamento muito menor do que o nosso. Você pegar a Rússia territorialmente é muito maior, mas na Sibéria não tem ninguém. Né? Então, assim, você não vai ter casos já acontecendo, muitos casos acontecendo na Sibéria. Né? Talvez em Moscou, São Petersburgo, são cidades mais adensadas. Aí a gente também não tem as informações todas, porque a Rússia também a gente tem uma dificuldade de ter as informações do que acontece na Rússia. Né? A Turquia seria um país, a Índia seria um país que seriam mais comparáveis com a gente, né? Porque são países com adensamento grande, países que também têm a mesma capacidade nossa em termos de financeira, tal, né? Que talvez sejam países de melhor comparação do que os países europeus, ou mesmo do que os Estados Unidos, né, em termos de número de casos, do que possa estar acontecendo. Mas mesmo a Rússia e a Índia testam muito mais do que o Brasil, tem muito mais capacidade de teste do que o Brasil. Então, esse, para mim, é o nosso grande problema, é a nossa incapacidade de testar as pessoas, de ter um número correto do que está acontecendo aqui no país.
Pois é importante as pessoas entenderem que a gente tem que avaliar em termos de percentuais e não de números absolutos, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, que você citou. Os Estados Unidos tem uma população de 320, 330 milhões de habitantes, 50% a mais do que o Brasil. Tem realizado infinitamente mais testes do que o Brasil. Com isso, tem um número de contaminados muito maior do que o do Brasil, né? A última vez que eu vi, o número de testados, de resultados positivos lá dos Estados Unidos estava cerca, se não me engano, de 1,5 milhão de testes positivos, né? Agora, eles têm dinheiro para manter esse volume tão grande de testes positivos, e veja bem, apesar de terem todo o potencial econômico que eles têm, se for pegar a razão deles, a taxa de letalidade deles está maior do que a nossa. Por quê? Eu não sei. Já a Índia, que você citou, é um país que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, não dá para comparar números absolutos com o Brasil, que tem 210 milhões. É importante as pessoas calcarem nos percentuais e não no número absoluto. Que já morreram tantos. Não é por aí que a gente vai chegar em alguma conclusão em termos de periculosidade, de mortalidade dessa doença, né? Exatamente. A gente tem aí uma dificuldade grande de comparação, mas só para você ter uma ideia, se você pega os dados de testes por país, o Brasil é o 121º em termos de testes por milhão de habitantes. É claro que você pega um país do tamanho, sei lá, da Colômbia, que tem muito menos gente, né, do Paraguai, né, que você tem muito menos gente, é mais fácil você comparar, né, você conseguir testes para aquela população. Você conseguir testes para fazer para 220 milhões de pessoas é muito mais difícil, você vai precisar de muito teste, né? Mas, mesmo assim, a nossa capacidade de testagem está muito abaixo de que vários outros países do mundo, né? E até países piores do que a gente em termos de capacidade de tecnológica, né? Então, a gente realmente teve um problema muito grande, e acho que esse foi um dos maiores erros em termos de estratégia do Ministério da Saúde, foi não ter preparado o país para um volume de testes maior do que o que a gente consegue fazer hoje, né? Então, a gente hoje tem em torno de 3 mil testes por milhão de habitantes. Se você pegar os países que testaram mais, por exemplo, como vamos pegar aqui um país, a Dinamarca, foi 82 mil testes por milhão, né? Mesmo países como a Espanha, 64 mil testes por milhão. Israel, né, que é um país que não está na Europa, tal, foi 59 mil testes por milhão. Tudo bem, Israel tem 8 milhões de habitantes, a gente tem 220 milhões. Né? Eles precisaram de 512 mil testes. Com isso aqui, a gente não testa nada no Brasil. Mas eles conseguiram, de alguma maneira, ter a disponibilidade do teste, porque eles têm uma indústria de tecnologia no país que conseguiu, da mesma maneira que a Coreia do Sul, que conseguiu suplantar os gargalos que aparecem, né? Porque a gente hoje não tem uma capacidade de produzir esses testes aqui no Brasil, ou a capacidade é muito pequena. Basicamente, muito poucos laboratórios conseguem produzir, então você tem que importar. E na hora que você tem que importar, você está competindo com os Estados Unidos, com a Europa. Empresas multinacionais que têm as suas sedes nesses países. Obviamente, a preferência, né, de fornecer materiais, equipamentos e tal, dessas empresas vai ser para esses países onde eles estão com a sede principal deles, onde eles são originados. E aí a gente fica numa dificuldade grande, porque a gente não consegue importar esses testes. E às vezes até, por exemplo, compra da China, mas a China prefere vender para os Estados Unidos, que paga mais, né, que tem um poder financeiro maior. Então essa talvez tenha sido a nossa grande lição, né, que a gente precisa investir nessa nossa indústria de equipamentos de proteção individual, de saúde, de testes laboratoriais. A gente precisa ter uma autossuficiência, ou pelo menos uma capacidade de resposta muito maior do que a que a gente tem. E essa capacidade de resposta ela não se dá de uma hora para outra, né? Você tem que desenvolver essa tecnologia, desenvolver esse tipo de indústria, né? E competir no mercado global
né, com as outras indústrias para que você tenha essa capacidade de produção aqui nacional, que você tenha essa capacidade de resposta num momento de pandemia, que vão acontecer outros, né? A gente já teve várias outras acontecendo nesses últimos 30, 40 anos, e certamente outros acontecerão, talvez não nessa gravidade, mas acontecerão, e a gente vai precisar ter testes para a gente conseguir lidar com essas pandemias que vão vir à frente. Um azar também que a gente deu, né, que essa epidemia começou no país mais populoso do mundo, né, que é a China. Estamos falando de um país com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né, num mundo que a Nações Unidas estima de 7,7, né, bilhões de pessoas, ou seja, quase 20% da população mundial está na China. E ao lado da China está o segundo país mais populoso, que é a Índia. E, lamentavelmente, com esse fechamento que você referiu para o mercado interno, tanto a China quanto a Índia, né, nós tivemos um grande desabastecimento mundial também, uma vez que a China é o maior produtor de materiais e a Índia de matéria-prima de medicamentos, né, dos princípios ativos, né? Então, os dois fecharam, quer dizer, de repente todo mundo ficou sem remédio, sem equipamento, sem material. Então, aí mostra realmente a fragilidade do comércio mundial em termos da atividade médica e a grande importância que tem nós desenvolvermos um incentivo à pesquisa, um incentivo à produção. Nós temos uma Fiocruz, nós temos locais de excelência que são perfeitamente capazes. Eu não entendo, Alberto, como é que a gente não produz nem penicilina, a gente importa penicilina, o antibiótico mais antigo do mundo, né? Então, eu acho que está na hora das pessoas começarem a acordar e investir mais na indústria nacional para tentar fomentar um pouco mais a questão da pesquisa, que tem sido sempre negligenciada, e a questão da produção interna mesmo, não? Exatamente, assim, você hoje depende, você tem até indústrias produzindo aqui no Brasil, mas elas dependem do sal que é produzido na Índia ou na China, mas a maior parte do sal é na Índia. Então, você hoje produz a medicação, mas você depende do sal. Então, se você não tem o sal, acabou, né? Não adianta você ter a planta de produção aqui se você não tem um insumo básico, que é o sal, né, que vai chegar para você, o sal daquela droga, para você produzir aquele antibiótico, aquele remédio, porque não é só antibiótico, né? A gente hoje está com dificuldade de ter drogas analgésicas, né, que usa para sedação de pacientes do CTI, fentanil, midazolam, né? São drogas que a gente usa, que aumentaram muito o consumo por causa da utilização, porque você aumentou muito o número de pacientes em ventilação mecânica, então você tem que sedar esses pacientes, tanto na rede pública quanto na rede privada. Na realidade, é um problema do país inteiro, né? Não é só na rede pública que está faltando medicação, está faltando em vários outros hospitais, Curar e tal, mesmo nos hospitais privados, pela dificuldade de você ter a produção. Houve uma quebra de produção. A indústria que produz aqui no país, ela não está recebendo o sal, o insumo básico que vem da Índia, que parou também, né? Quando você fala em equipamento de proteção individual, a gente tem a indústria aqui que produz a matéria-prima, por exemplo, né, a máscara N95 e tal, e manda essa matéria-prima para a China produzir a máscara e trazer para o Brasil. Sai mais barato a China produzir a máscara com o insumo que vem do Brasil do que produzir no Brasil. Então, a máscara chega mais barato que se uma indústria comprar dessa mesmo fornecedor e produzir no país, então, que é o tal do nosso custo Brasil, né? Então, só que essa estratégia é uma estratégia que deu certo em tempos de paz, né? Mas agora, em tempos de guerra, que é uma guerra, na realidade, que a gente está vivendo, só que contra um inimigo invisível, né? Essa estratégia se mostrou no mundo inteiro. Isso não é só um problema do Brasil, no mundo inteiro, né? A gente teve falta de equipamento de proteção individual na Inglaterra, na Itália, na Espanha, né? Profissionais de saúde se contaminando, tendo que usar saco de plástico e tal, como proteção individual, porque não tinha máscara, né? Então, isso demonstra a fragilidade, né, desse mercado mundial e da dependência de um único player, né, só da China, para produzir esses equipamentos, né, que são fundamentais. Então, a gente vai ter que rever isso, provavelmente, no futuro, né? Cada país vai ter que rever a sua capacidade de produção porque
porque você vai ter que fomentar isso, mesmo que saia mais caro, é importante, estratégico, você ter uma capacidade de produção aqui. A gente hoje não consegue transformar, né, essa matéria-prima, por exemplo, em máscara aqui no Brasil, porque não tem nenhuma indústria capaz de mudar a sua planta de produção para rapidamente dar essa resposta. Porque ela foi toda desestruturada, né? Porque o produto que vinha da China era muito mais barato, então ninguém se interessou em ter máquinas, equipamentos, estrutura para produzir esses equipamentos de proteção individual, principalmente as máscaras, os aventais, os capotes e tal, né? A gente hoje não tem essa capacidade no país, é uma capacidade muito pequena, e aí a gente acaba dependendo dessa importação, né? Sem querer desviar muito, só fazendo um parêntese, o custo de se colocar uma empresa, uma fábrica ou qualquer coisa de negócio aqui no Brasil é muito alto, né? Então, isso acaba criando preços que não são competitivos. Então, quantas coisas que a gente pode fazer aqui, como você falou, a gente manda matéria-prima para ser literalmente costurado lá fora e trazer para cá. Já não tem costureira aqui, mas é que para montar uma empresa aqui é tudo muito caro, né? Eu só queria que você explicasse uma questão que foi colocada aqui em relação a uma coisa muito específica, que é o PCR, naquele swab nasal, aquele teste nasal, que pode dar positivo mesmo depois da pessoa já ter passado do período da doença, provavelmente por fragmento do RNA do vírus. Bom, mas isso daí é a sua especialidade, você que tem que explicar isso daí. Né? Que algumas pessoas têm positivo mesmo depois de curadas. Isso. O PCR é um exame que a gente faz na secreção respiratória. Então, é aquele swabzinho, aquele tipo de cotonete que você coloca na narina, tal, para pegar a secreção e procurar ali o material. Esse exame procura ali o material genético do vírus. Então, se você tem a detecção do material genético do vírus, significa que aquele vírus está presente ali naquela secreção e que é ele que está causando a infecção. Então, ele é um exame para diagnóstico, ele positivando, a chance de ser um falso positivo é muito, muito pequena, é um exame que positivou, a gente tem certeza de que aquela infecção é por esse vírus, pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, né, que é o vírus que causa a Covid-19. Agora, a gente tem algumas limitações desse PCR. A primeira limitação é que nem sempre o vírus está presente em grande quantidade nessa secreção nasal. Às vezes o vírus está mais presente no pulmão, por exemplo, nas secreções respiratórias inferiores. Então, um exame negativo não afasta a possibilidade. A positividade do teste, ela gira aí em torno de 70%, 75%. Ou seja, você pode ter um falso negativo, mesmo numa fase inicial de doença. A gente tem visto alguns casos assim, pela dificuldade, pela uma questão técnica mesmo, de dificuldade de você conseguir achar o vírus ali naquela secreção. A outra questão é que algumas pessoas se mantêm positivas, ela está positiva, ela tem um PCR positivo, faz o diagnóstico, e se mantém positiva em coletas posteriores, às vezes por 2, 3, 4 semanas após o primeiro exame, e após ela melhorar, às vezes o quadro clínico já melhorou, ela está completamente assintomática e o exame está positivo. Então, um PCR, quando a pessoa já está assintomática, tal, ele significa apenas que você tem um material genético ali daquele vírus. Se esse vírus está vivo ou não, se ele é capaz de replicar e de infectar outras pessoas, a gente não tem como saber, porque o exame ele não foi feito para isso. Ele foi feito para detectar o material genético, né? Então, como o vírus ele pode ficar ali na célula, né, dentro da célula humana, dentro da célula da secreção lá do respiratório, né, do trato respiratório, por semanas ali, né, aquela célula até ser substituída, ela vai demorar muito tempo, você pode detectar um vírus morto, né? Na realidade, um vírus que não tem mais capacidade replicativa, infectante. Ou até então, um pedaço dele, né? Ou até mesmo um pedaço dele. Então, agora você já tem alguns dados saindo, né? Alguns trabalhos mostrando que, na realidade, agora na Coreia, inclusive, né? Eles ontem, na segunda-feira, já tinham feito uma publicação anterior, um relato anterior, e agora eles mostraram um número muito maior de pessoas que, na realidade, esse vírus ele não conseguiu ser replicado, ou seja, você pega o vírus e coloca numa cultura de célula, ou você pega esse vírus, né, esse PCR positivo, né, você vai pegar ali aquele líquido, né, que você colocou, o swab, né, que teoricamente você testou ali o PCR, está positivo, você injeta aquilo em animal e não infecta o animal, ou ele não cresce na célula
na cultura de células in vitro. Então, mostrando, né, que esse vírus, na realidade, não tem uma capacidade de replicação mais. Que a gente acredita que esse vírus ele fica positivo ali, com capacidade de disseminação, de transmissão, até o 7º, 8º, 10º dia no máximo. A partir do 10º dia de início de sintomas, né, quando a pessoa já começa a ficar assintomática, né, ele já desaparece, né, ou ele está ali presente, mas não é capaz de transmitir. Isso a gente está falando nos casos leves a moderados. Obviamente, no paciente que está internado, grave, em ventilação mecânica, né, aquele doente grave de CTI, que está imunossuprimido pela própria doença, né, você ainda pode ter transmissão ali, ainda vírus viável. Eu estou falando de uma pessoa que já está assintomática, que passou pela fase aguda da doença e que já está assintomática. A chance dela transmitir é muito baixa, não existe zero em nada, né, em medicina, mas a gente sabe que ali o risco de transmissão é muito baixo, e a recomendação que a gente tem feito é que essa pessoa deve continuar usando a máscara e tal, mas que a chance de transmissão, mesmo intradomiciliar, para as pessoas que vivem com ela, é muito pequena. Esse vírus provavelmente já se trata de um vírus morto, que não tem mais capacidade replicativa. E será que esse realmente vai ser o pior mês da epidemia? A gente chega no pico agora e depois já começa a caminhar para um platô. Como é que está essa questão para você? Eu acho que, como eu te falei, né, depende das cidades, o país é muito grande. Em relação à segunda onda também, que as pessoas estão muito assustadas com a segunda onda. Então, a primeira questão é essa, né? Então, a gente tem um país muito grande. Então, a gente tem diferentes estágios de epidemia nos estados, né? Nas regiões do país. Nos estados que a gente tem um número maior de casos, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Recife, Maranhão, Amazonas, né? Que são os estados que estão com um número maior de casos, certamente a gente já está chegando num pico. O Rio de Janeiro, aparentemente, está chegando já numa fase de pico. A gente acredita que mais 1 ou 2 semanas a gente já deve estar numa fase de platô. Mais uma vez, a gente tem muita dificuldade de ter esses dados por causa da quantidade baixa de testes. O Rio de Janeiro, especificamente, é o estado do país que menos testou, em número quando eu comparo com a população. Não em números absolutos, mas quando eu comparo com a população. Testes por 1 milhão de pessoas, né? Então, a gente tem muita dificuldade de ter certeza dos números, né? Mas, pelo que a gente está vendo da evolução da epidemia, a gente está chegando muito próximo do pico. E a gente acredita que até o final de maio, mas a gente está hoje lá no dia 20, né? Dia 19, 20, mais 10, 15 dias, a gente já vai começar a entrar numa fase de queda do número de casos. Então, as pessoas acham que já saiu do pico, está resolvido. Não. A gente vai continuar tendo gente se infectando, né? Só que o número de pessoas que chega nos hospitais, que se infecta, vai começar a diminuir. Em vez de chegarem todo dia 300, 400, 500 pessoas, vão começar a chegar 250 num dia, 200 no outro, tal. E isso vai fazendo com que o hospital consiga, de novo, receber essa população. Eu até falei isso hoje, uma pessoa do Globo me ligou, eu falei, a fila está diminuindo. Sim, mas tem fila porque tem mais gente doente do que a capacidade de internar no hospital. Então, assim, a ideia é que a gente chegue no momento em que a fila acabe, e isso vai demorar mais 2, 3, 4 semanas, né? E aí a gente comece a ter menos casos chegando no hospital e a gente consiga, de novo, dar conta desse número grande de pessoas que está chegando no hospital. Então, assim, a gente está chegando no pico, talvez essa semana, a próxima, aí a gente vai chegar num platô que a gente vai começar lentamente a cair, até que, de repente, esse número começa a cair. Da mesma maneira que a gente chega no início, a subida é leve e depois ela dá uma inflexão, a queda também é assim. Ela começa leve e depois ela cai rapidamente. O que a gente acredita é que a gente ainda vai ter esse mês de maio e pelo menos as 2, 3 primeiras semanas de junho, com ainda um número grande de casos, e a partir do final de junho a gente começa a ter uma redução importante do número de casos chegando nos hospitais. A gente ainda vai ter os hospitais cheios, né, com muitos casos, porque os pacientes graves eles demoram, né, a média de internação de um paciente na UTI é de 3, 4 semanas, então, mesmo depois que a gente parar de ter casos, a gente já vai ter muito paciente no CTI, ainda vai ter óbito acontecendo, porque esses pacientes têm uma chance maior de morrer.
E aí, em julho, a gente acredita que em julho, agosto, a gente já entra numa fase de desmobilização. Fechar leitos de hospital, diminuir o número de leitos de CTI necessários destinados a pacientes com Covid, fechar hospitais de campanha. Isso nesses estados que a gente está falando. A gente ainda não sabe qual vai ser a evolução nos outros estados, né? Minas Gerais, os estados do Sul, região Centro-Oeste, onde o número de casos ainda é bem menor do que nesses outros estados que a gente está vendo, né? Principalmente região Norte, Nordeste e Sudeste. Sudeste, com exceção de Minas Gerais. Então, por exemplo, a região Centro-Oeste é uma região menos adensada, né? Com cidades com muito menos pessoas, né? O adensamento populacional é menor. Então, talvez a transmissão nesses estados seja menor do que a transmissão que ocorreu, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo e mesmo em Manaus, né? Mas a gente ainda precisa ver. E a segunda onda é aquele momento em que a gente vai começar a sair de casa a partir de junho, julho, né? Que vai começar a voltar às atividades, e que aquelas pessoas que estão dentro de casa, né? Que ficaram 2 meses trancadas dentro de casa, saíram muito pouco, e ficaram protegidas da doença, passam a ser capazes de se infectar, né? Passam a ser alvos do vírus, né? Porque elas não têm imunidade ainda. Né? E a gente sabe que nesse momento você pode ter um número de casos acontecendo, como acontece agora na Itália, na Espanha, né? na França, né? E mesmo na Alemanha. Você continua tendo casos novos, só que numa velocidade muito menor do que essa avalanche de casos que a gente teve agora aqui. Então, essa segunda onda vai acontecer, infelizmente. A gente não tem, teoricamente, como é um vírus novo e ninguém tem imunidade, todas as pessoas vão se infectar. Até que a gente tenha uma vacina, né, que dê imunidade sem a infecção, todas as pessoas vão se infectar. Né? Isso vai acontecer em 1 ano, 2 anos, 3 anos? Talvez não aconteça, porque a gente vai ter a vacina antes, ou não. Né? Então, isso a gente não tem como saber. Então, o que a gente está fazendo, por exemplo, eu lá no Fundão, eu já estou começando a pensar em preparar o hospital para um mundo com a Covid, né? Não essa avalanche de casos que a gente está tendo agora, mas eu vou precisar ter uma ala especial para internar os pacientes com Covid, de enfermaria, uma ala especial onde eu vou conseguir isolar os pacientes que cheguem com Covid no CTI, né, para poder estruturar o hospital para receber as outras doenças, sem risco dessas pessoas se infectarem com Covid dentro do hospital, com esses pacientes que chegam, e ter um caminho separado para aqueles pacientes que chegam com Covid, que vai ser a nossa segunda grande dificuldade estratégica, né, de como a gente vai fazer isso dentro dos hospitais, públicos ou privados, para ter segurança de fazer os procedimentos e de atender essas pessoas que cheguem com risco de estarem infectadas por Covid-19. Né? Então, essa segunda onda ela vai acontecendo, mas certamente não nesse nível que a gente está tendo agora, né? Com colapso de hospital e tal. Mas a gente vai continuar tendo casos acontecendo diariamente nos próximos meses, né? Até que a gente volte à normalidade, quando você vai ter uma grande parte da população já com anticorpos, e aí a chance de transmissão do vírus ela vai ser menor. Uma coisa que você citou em relação aos outros estados, né, e até pela extensão territorial que a gente tem, como é que está a questão da climática e comportamento do vírus? Já tem alguma coisa mais consistente em relação ao comportamento do vírus em regiões mais frias, como nós temos os estados do Sul, né, ou regiões mais quentes, como a gente tem no Norte e Nordeste? Pois gente, no início todo mundo falava, mas é um vírus... não vai, o Brasil é um país quente, então o vírus não vai se dar bem aqui, porque ele precisa de frio porque isso é o que acontece para alguns outros vírus respiratórios, influenza, rinovírus, né, que normalmente se propagam mais facilmente, né, no período sazonal de inverno, né, normalmente é inverno e outono e inverno, né. E a gente viu que, na realidade, esse coronavírus ele não respeitou nada disso. Né? O lugar mais quente do país é Manaus, e foi o lugar que a gente teve a maior epidemia até o momento. Né? Então, é um vírus que não tem muito essa questão da transmissão no inverno. Né? Uma das coisas que aconteceu foi que os países do hemisfério norte, a epidemia começou no final do período de inverno deles. Né? Então, na China, em dezembro, ainda no meio do inverno e tal,
Mas na Europa mesmo, a epidemia começou a ganhar força janeiro, fevereiro, que já era o final do inverno. Não pegou o outono, o inverno todo e tal. Isso vai acontecer com a gente agora aqui no hemisfério sul, né? E a gente agora está entrando tá no outono e vai entrar no inverno. Ainda tem toda a temporada de inverno pela frente, né? Para a gente saber esse comportamento. Então, na verdade, essa teoria ela vai ser agora avaliada melhor aqui no hemisfério sul, principalmente nos países mais ao sul, né? Ou nos estados mais ao sul, no caso do Brasil, ou nos países mais ao sul, no caso do Chile, da Argentina e tal. Então, a gente vai ter que entender esse comportamento. Aparentemente, o que a gente está vendo é que esse vírus ele não respeita muito essa questão de frio e calor. Ele tem uma capacidade de disseminação muito, muito grande, muito rápida, e não depende muito dessa questão climática. Ele tem uma afinidade pelo receptor da célula humana muito grande. Então, não depende de ressecamento. Por que o vírus, influenza, ele prefere o inverno? Porque, além das pessoas estarem mais confinadas, tal, no inverno você tem climas mais secos e ressecamento do trato respiratório, facilitando a penetração do vírus. O SARS-CoV-2, né, ele não tem essa dificuldade de penetração, ele tem uma afinidade muito grande, é um dos vírus que tem uma afinidade muito grande para um receptor, que é essa ACE2, que as pessoas têm falado e tal, né, que ele tem uma afinidade muito grande. Se ele chega muito próximo desse receptor, ele vai conseguir conectar e penetrar na célula. Então, a questão climática, né, de modificação da flora ou do ressecamento das vias aéreas não parece ser uma coisa que interfere muito nesse vírus. Uma outra questão é que esse vírus ele vem do morcego. O hospedeiro natural dos coronavírus, de uma forma geral, de todos os coronavírus, é o morcego. O morcego é um vírus de sangue muito quente, né, um vírus de temperatura alta. Ele funciona com uma temperatura muito mais alta. Então, é um vírus que está adaptado a trabalhar, né, em temperaturas elevadas. Né, e isso talvez ele tenha trazido essa capacidade quando ele se modificou, quando ele se mutou, mas ele tenha trazido essa capacidade de se manter viável em temperaturas elevadas. Né? Então, a temperatura elevada em Manaus, por exemplo, em São Luís, não afugentou esse mosquito, esse vírus, muito pelo contrário, né? Tornou ele capaz de se transmitir com uma facilidade muito grande. O outro coronavírus também atingiu em cheio uma região bem quente, foi o MERS-CoV, né? Que pegou aquela região do Oriente Médio ali em 2012, fez um estrago ali, e esse sim, com uma taxa de letalidade altíssima, né? Exatamente. Então, assim, os coronavírus, de uma forma geral, né, eles não respeitam muito essa questão climática, né? Você vê, o Oriente Médio é uma das regiões mais quentes do mundo e o vírus se espalha muito facilmente, né? O MERS, né, o coronavírus do Oriente Médio, né, ele não é um vírus que tem uma capacidade de disseminação tão grande quanto o SARS-CoV-2, né, o coronavírus 2, né, mas ele também tem uma capacidade de transmissão numa área muito quente, né? A transmissão dele acontece ali, Catar, Arábia Saudita, países que são países desérticos, com temperaturas muito elevadas, né? E ele também não respeita muito a época do ano, não. Ele se transmitiu em todos os períodos, né? Tanto no inverno quanto no verão. Então, é diferente do vírus influenza, é diferente do rinovírus. Não dá para comparar, não dá para usar uma estratégia do vírus influenza quando se compara com o coronavírus, porque são vírus que têm características muito distintas umas das outras. E uma coisa também que a gente tem que controlar a nossa ansiedade em relação à vacina. Não é uma coisa que vai aparecer nem esse ano, acredito eu, né? Ainda vai demorar um bocado essa vacina a surtir, pelo menos para uso mais maciço. Então, essas notícias que porque em julho já vai ter vacina, em agosto já vai ter vacina. As pessoas têm que entender que tudo tem um tempo, né? E que, infelizmente, é longo, né? Eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma vacina. Porém, o desenvolvimento de vacina, ele é um desenvolvimento a longo prazo, né? Até hoje, a gente não consegue uma vacina de dengue, por exemplo, adequada, né? A gente tem uma vacina que tem muitas dificuldades, muitos problemas, né? E as outras vacinas não apareceram, né? Então, assim, o desenvolvimento de uma vacina, ele precisa de várias fases, né? A gente tem vários grupos trabalhando em vacina no mundo,
tem grupo nos Estados Unidos, tem grupo na Inglaterra, tem grupo no Canadá, tem grupo em Israel, né, trabalhando com vacina, diferentes plataformas de vacina, né, mas todas elas precisam de testar em humanos, né, e testar em número muito grande de pessoas. E, além disso, saber eficácia e saber se funcionam, né? Então, para você saber que funciona, você tem que esperar um certo tempo, né? Quantas pessoas vão se vacinar, e você vai ter que seguir essas pessoas para ver se quem tomou a vacina e quem não tomou, ou quem tomou placebo, se for um estudo com placebo, por exemplo, qual é a chance de quantos dessas se infectaram e quantos dessas não infectaram. Ou se, ao contrário, se quem tomou a vacina teve mais casos graves. Isso pode acontecer, isso aconteceu com a vacina da dengue, né? A vacina da dengue, em quem não tem dengue, ela tem uma chance maior de, quando ele tiver dengue, ele ter dengue grave, mais do que quem não tomou a vacina. Uma das vacinas candidatas de HIV fez com que as pessoas se infectassem mais do que quem não tomou vacina, foi o contrário, né? Então, tudo tem que estar certo, isso é a primeira questão. E, segundo, você precisa de um tempo de observação para saber se vai dar certo mesmo, né? Se o que você testou lá em cultura de célula, ou em macacos, ou em cobaias, vai se repetir em humanos. E se o que você testou em número pequeno de humanos, vai se repetir quando você testa milhões, centenas, milhões de pessoas, né? Milhares, na realidade, né? Que são os testes que você vai fazer em milhares de pessoas. Você vai vacinar 40, 50 mil pessoas e vai seguir elas depois por alguns meses para ver como vai ser a evolução dessa vacina nessas pessoas que se vacinaram e como vai ser a evolução das pessoas que não se vacinaram ou as pessoas que vacinaram com placebo, se for com placebo. Então, tudo isso tem um tempo de maturação. Eu não acredito, sinceramente, que a gente tenha uma vacina disponível, pronta para uso, em menos de um ano e meio, 2 anos. Né? Então, eu acho que, se tudo der certo, né, isso vai demorar mais ou menos esse tempo, isso se tudo der certo. Ontem mesmo a gente teve um anúncio de que uma empresa lá nos Estados Unidos, né, conseguiu fazer estimulação de anticorpos em 4, 5 pessoas. Aí a ação na Bolsa subiu para caramba. Hoje já saiu dizendo, não é tão bom assim e tal. A ação já despencou de novo. Então, isso é muito mais especulação financeira também, e também especulação da própria mídia, que quer ter, né? Todo mundo quer anunciar uma coisa boa, né? Uma vacina, uma cura, alguma coisa desse tipo. Só que a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque nem sempre o que se anuncia, né, rapidamente é verdadeiro, né? Às vezes é só uma pequena pecinha do quebra-cabeça que você conseguiu colocar ali, né? E ter lá uma figura que você começa a ver a formação de uma figurinha, mas às vezes demora até você completar o quebra-cabeça, né? Então é mais ou menos isso que é a questão da vacina. São pecinhas que a gente vai colocando até a gente ter o quebra-cabeça formado. Até lá, a gente vai adquirindo a chamada imunidade de rebanho, que particularmente eu acho um termo horroroso, né? Eu prefiro chamar de imunidade adquirida por contágio, pelo menos fica um pouquinho mais simpático do que imunidade, mas o termo técnico é esse, imunidade de rebanho. E infelizmente, Alberto, nós já estamos aí caminhando para 1 hora de live. Eu só queria pedir, só para você, se possível, responder mais uma questão que tem sido uma pergunta recorrente, eu vou até botar lá em tela, e já emendar nas suas considerações finais aí, para a gente caminhar aí para o encerramento. Então, assim, em relação às pessoas com comorbidades, né, ou os idosos, né, que são também um outro grupo de bastante risco, né, a gente vai ter que ter, na realidade, um cuidado maior com essas pessoas. Não dá para botar as pessoas em quarentena até ter uma vacina. 2, 3 anos, as pessoas não vão sair de casa, não vão viver. Né? Mas a gente vai ter que ter mais cuidado do que a gente tinha antigamente. Né? As empresas vão ter que se adaptar, né? E aqueles ambientes que a gente tinha lá, de baias, né? Aqueles ambientes corporativos com várias baias que ficavam um do lado do outro, trabalhando, todo mundo convivendo ali junto, isso vai ter que mudar. As empresas já sabem disso, elas vão ter que modificar esses ambientes de trabalho. Né? O distanciamento ele vai continuar acontecendo durante algum tempo. Mesmo você vê agora na Europa, com a abertura de algumas atividades, né? São aberturas com distanciamento, restaurantes com menor número de pessoas, né? Distanciamento, maior número de mesas, distanciamento maior entre as mesas,
Grandes eventos ainda não vão poder acontecer. No transporte público, a gente vai ter que ter os mesmos cuidados, utilização de máscara, né, para diminuir a chance de contágio, de transmissão e de contágio, né, de quem não teve. Obviamente, quanto mais gente que ficou doente, quanto mais gente que está com imunidade, a gente não sabe também se essa imunidade vai ser duradoura, quanto tempo a pessoa vai se tornar imune, até porque a gente não tem esse tempo de evolução da epidemia, então, da doença, então a gente não sabe, né, se daqui a um ano a pessoa que agora teve a doença ela ainda vai estar imune, ainda vai estar protegida. Né? No momento a gente sabe que tem uma proteção, mas se essa proteção vai se manter para a vida inteira, se esse vírus vai se modificar, a gente ainda não sabe. Né? Mas, obviamente, quanto mais gente que já se infectou, que tem algum tipo de imunidade, menor a chance de transmissão. Então, se eu trabalho num lugar com 10 pessoas e 8 já tiveram a doença, né, a chance de eu pegar dessas 8 pessoas é muito pequena, elas não vão transmitir mais. Mesmo que ela entre em contato com alguém doente, ela não fica doente e não transmite. Então, eu só vou ter a chance de pegar desse outro, né, desse nono, né, ou ele, né, dentro daquele ambiente. Mas quando eu entro num aeroporto, num ônibus, no metrô, com uma quantidade enorme de pessoas, a minha chance de transmissão e de pegar, ela aumenta, porque eu vou ter contato com mais pessoas que não tiveram a doença. E essa é a tal da imunidade de rebanho, né? Quanto mais gente protegida, né, menos chance eu tenho de pegar, porque esses outros protegidos me protegem, porque não vão transmitir para mim a doença. Então, essas pessoas com comorbidade, né, elas não vão ficar presas dentro de casa a vida inteira. Mas a chance delas pegarem vai diminuir, porque eu não vou ter mais, como eu falo, dessa avalanche de pessoas doentes, como a gente está vendo agora. Todo mundo agora tem coronavírus. A gente chega no hospital, tem casos que a gente acha que não é coronavírus, a gente vai colher o exame, é coronavírus. Então, pessoas com outras doenças, com um acidente vascular cerebral, né, aí você vai colher, tem coronavírus também associado ali. Então, isso vai diminuir. Né? Então, o que a gente vai ter é uma nova vida, um novo normal, né, onde essa aglomeração ela vai diminuir, vai ter que diminuir, né, principalmente para essas pessoas que têm comorbidade. Então, muito mais atividades ao ar livre do que em academia, por exemplo, né, que é muito mais saudável. Ônibus, metrô, transporte público com máscara, menos aglomeração nos locais de bar, restaurante e tal. Talvez shows, cinemas, aqueles grandes eventos vão ter que ser adiados, né? Ou essas pessoas não devem ir nesses grandes eventos, de evitar essas aglomerações, onde ela tem uma chance maior de se infectar, né? Até que a gente tenha realmente uma vacina ou o vírus ele desapareça da mesma maneira como ele apareceu, porque você já vai ter tanta gente infectada, né, e protegida, se essa imunidade for realmente duradoura, que ele não vai mais conseguir se transmitir tão rapidamente. Eu dou o exemplo da Zika. Né? A Zika foi um vírus que fez um número muito grande de pessoas doentes, né? Foi um enorme número de pessoas que ficou doente. A gente teve aqueles casos de microcefalia e tal, mas a Zika desapareceu. Por que ela não desapareceu? Ela continua acontecendo. Mas por que ela diminuiu? Não é aquele caso? Porque o número de pessoas imunes é enorme. Então, mesmo que o mosquito infectado pique ela já está protegida, ela já tem anticorpo, ela não vai ficar doente. E a chance do mosquito se infectar picando alguém doente também diminui, porque eu vou ter menos pessoas doentes. Né? Então, é a mesma coisa em relação ao coronavírus. A forma de transmissão é diferente, não é mosquito, é de uma pessoa para outra, isso facilita a transmissão, mas, por outro lado, se você tem muita gente imune, você vai ter menos gente infectando um ao outro e a transmissão da doença vai diminuindo. Né? Mas, para isso, a gente ainda tem muita gente para se infectar no mundo todo. Né? A gente vê aí que a prevalência da doença nesses locais que tiveram infecção, ela gira em torno de 10, 15, 20% da população, nos números mais altos, que se infectaram. Ainda tem muita gente não imune, né? Muita gente suscetível a esse vírus no mundo. Roberto, muito obrigado novamente por ter esclarecido tanta coisa aí para a gente, por ter aceito esse convite. Queria agradecer também essa quantidade grande de pessoas aí que participaram, comentários e perguntas, e desejar uma boa noite aí para todos, até a gente
ter uma outra conversa aí mais à frente. Muito obrigado, hein? Uma boa noite. Um abraço.